Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão, o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá pessoas, como vocês estão? Então, hoje eu tô aqui para fazer uma coisa mais rápida, uma conversa mais rápida entre a gente. Na verdade, eu só vou reproduzir uma fala que eu fiz essa semana, a convite, ali em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, para participar do 2º Congresso Mineiro de Psicologia, Direitos Humanos, Cidadania e Profissão, na Universidade FUMEC. FUMEC é a Fundação Municipal para a Educação Comunitária. E a minha fala foi feita numa mesa, dentro desse congresso, que organizava um nome geral de Relações Não Monogâmicas e o Impacto da Colonização nos Afetos e nas Políticas. Junto comigo participou também Caru de Paula, Lorena Rodrigues de Souza e Luísa Alvin Ferreira Prates. Luísa Prates. Então a gente falou ali no dia 24 e a gente conversou algumas coisas, foi um bate-papo bem interessante. E a minha fala durou aproximadamente uns 24 minutos. Eu vou reproduzir essa fala porque eu gravei essa conversa ontem e vou deixar aqui para vocês que puderam participar e que me acompanham aqui. E para quem também não pôde participar presencialmente, teve outras falas maravilhosas com leituras de poemas e tudo mais. E hoje eu quero deixar essa conversa, quero deixar esse bate-papo registrado porque acho que é interessante, poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Tudo bem? Então vamos deixar aqui, conversar com vocês e que vocês possam acompanhar, deixar suas opiniões e depois não esqueçam, pedimos aqui, não esqueçam de curtir o episódio, de compartilhar com outras pessoas, indicar o podcast Devaneios Filosóficos para outras pessoas, se vocês quiserem. Aproveitar para dizer, se você tem algum depoimento, se você quer contar um pouco do que você viveu, da sua vivência, se você quer compartilhar algo que você experimentou na sua vida, dentro das relações não monogâmicas, algum pensamento, alguma inquietação, não deixe de fazer isso. Você pode acessar o formulário que está aqui no link da descrição. Você pode acessar o formulário e deixar ali um comentário, um depoimento em texto, ou se você quiser, você pode também deixar um depoimento em áudio. Tudo isso é possível e eu espero que essa conversa faça algum sentido para vocês também. Deixo aqui na íntegra o que foi conversado e espero que gostem, tá bem? Um beijo e vamos lá, a gravação que eu fiz. Sou eu, né? Não tem nem palavras. Bom, quando eu propus de falar por último, eu sabia que eu ia pagar um preço por isso, que é o de ter algo minimamente importante para dizer depois de tudo que foi dito, né? Bom, vamos pagar o preço, vamos tentar fazer alguma coisa. E para seguir mais ou menos o bonde, eu vou ler também um trechinho de um livro escrito por um autor que Caru já mencionou, que é Frantz Fanon, martinicano, que também é psiquiatra, filósofo, não sei se chama assim também, né? Mas que com certeza é poeta. Sim. E que eu quero ler esse trecho para a gente começar a pensar um campo também do subjetivo, e eu faço muitas voltas. Eu vou para o subjetivo, depois vou para o social, depois vou para o subjetivo de novo, e depois eu misturo tudo. Para quem quiser acompanhar depois, está no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, na edição de 2008, da Edufba, na página 95. E Fanon vai dizer a seguinte coisa: quando um preto me conta o seguinte sonho: caminho há muito tempo, estou muito cansado, tenho a impressão de que algo me espera. Ultrapasso as barreiras e os muros, chego a uma sala vazia, atrás de uma porta ouço um barulho. Hesito antes de entrar. Enfim, tomo uma decisão e entro. Há nessa sala alguns brancos. Constato que também sou um branco. Quando tento compreender este sonho, analisá-lo sabendo que este amigo tem dificuldades em se desenvolver, concluo que este sonho realiza um desejo inconsciente.
Mas fora do meu laboratório de psicanálise, quando tiver de integrar minhas conclusões ao contexto ao mundo, eu direi: 1. Meu paciente sofre do complexo de inferioridade. A sua estrutura psíquica corre o risco de se desmantelar. É preciso protegê-lo e, pouco a pouco, libertá-lo desse desejo inconsciente. 2. Se ele encontra a tal ponto submerso pelo desejo de ser branco, é que vive em uma sociedade que torna possível seu complexo de inferioridade, em uma sociedade cuja consistência depende da manutenção desse complexo, em uma sociedade que afirma a superioridade de uma raça. É na medida exata em que esta sociedade lhe causa dificuldades que ele é colocado em uma situação neurótica. Surge, então, a necessidade de uma ação conjunta sobre o indivíduo e sobre o grupo. Enquanto psicanalista, devo ajudar meu cliente a conscientizar o seu inconsciente, a não mais tentar embranquecimento alucinatório, mas sim a agir no sentido de uma mudança das estruturas sociais. Em outras palavras, o negro não deve mais ser colocado diante desse dilema: branquear para desaparecer. Ele deve tomar consciência de uma nova possibilidade de existir, ou ainda, se a sociedade lhe cria dificuldades por causa de sua cor, se encontra em seus sonhos a expressão de um desejo inconsciente de mudar de cor, o meu objetivo não será dissuadi-lo, aconselhando-se a manter as distâncias. Ao contrário, meu objetivo será, uma vez esclarecidas as causas, torná-lo capaz de escolher a ação ou a passividade a respeito da verdadeira origem do conflito, isso é, das estruturas sociais. E Fanon fez a mesma coisa que eu falei que ia fazer, né? Que é começar com o subjetivo e terminar nas estruturas sociais. O que eu li aqui pode ser interpretado principalmente se a gente falar de vivências negras, né? Se a gente falar de vivências negras, indígenas, e a gente quiser pensar raça. Mas se trocar tudo que Fanon foi falando aqui, de raça, por questões de gênero também, dentro da vivência monogâmica, o que é esse lugar que a gente, vivendo em sociedade, quer ocupar enquanto pessoas que estão num relacionamento monogâmico, dito como um relacionamento natural, senão um desejo de, vamos chamar literalmente, de embranquecer para desaparecer. Aí tem gente que pode falar: não, mas eu não quero embranquecer, eu já sou uma pessoa branca e monogâmica. Eu falo: ser branco não é uma condição de melanina, apenas, nem sempre. Não é uma condição dada a priori, que você nasce com a cor de pele, um certo cor de cabelo, e a partir de então você é uma pessoa branca. Assim como Beauvoir falava, e assim como Neuza Santos diz também, é um tornar-se. Tem o tornar-se negro. A gente não nasce pessoas negras, ninguém nasce branco, ninguém nasce amarelo, mas se torna. E tem gente que vai se tornar depois de muito tempo. Eu sempre conto esse exemplo, mas tinha uma aluna que ela provavelmente tinha uns 42 anos, uma mulher negra, e eu estava dando aula, e durante a aula o tema era discurso. Eu usei o livro Tornar-se Negro, de Neuza Santos, como um exemplo, e durante a aula foi falando, e acabou a aula, ela foi embora. Uma semana depois me manda um e-mail e fala: professora, eu estou te mandando esse e-mail aqui aos prantos, porque depois dessa aula sobre Neuza Santos, eu fui olhar umas palestras, ainda não assisti, não vi o livro, mas eu descobri que eu sou negra. E ela tinha 42 anos. Eu nunca tive dúvidas. Na hora que eu via na sala, eu não me perguntava se era uma pessoa negra. Mas existe uma diferença entre o que o de fora lê e o que a gente lê do que o de fora lê da gente. Ela, vivendo no Brasil, um país extremamente racista, não se via uma pessoa negra. Qual que é a forma dessa pessoa não se ver uma pessoa negra? Ela se diluindo, ela se embranquecendo e, ao mesmo tempo, ela desaparecendo. Da mesma forma, quando a gente fala de afetos, quando a gente fala de amor, não, eu sou uma pessoa monogâmica porque eu não consigo, de jeito nenhum, não divido nem lanche. Eu vou dividir parceria. Eu não consigo dividir nada, então eu preciso ter essa pessoa. E aí a gente começa pensando o quanto que a gente está diluindo desejos, vontades, ou se quiser usar um termo que Caro antecipou, a gente está limpando. Eu, no meu doutorado, meu trabalho foi sobre nojo, orientação sexual e sexualidade. E uma das coisas que extrapolam o meu doutorado, que eu não estudei especificamente lá, no trabalho eu estudei como que o nojo influencia na atração sexual das pessoas. E acreditem vocês ou não, se eu mostrar a imagem de nojo para vocês, vocês vão ter mais ou menos interesse por pessoas. Aí a questão fica a segunda coisa: o que é nojento para cada pessoa? Teve um estudo nos Estados Unidos em 2008 que quis, por alguma razão, testar uma hipótese que dizia que as pessoas negras, chamadas pessoas de cor lá nos Estados Unidos, tinham maior compulsão por limpeza porque elas queriam limpar os estereótipos que elas tinham de ser uma pessoa negra. Foi feito um experimento, apresentaram questionários, imagens e várias outras questões sobre compulsão de limpeza. Pessoas negras, em comparação com pessoas brancas, tinham muito mais complexo de limpeza.
compulsão, quase que aquele toque. Aí as pessoas podem falar, mas por que que as pessoas brancas não sentem muito nojo? Por que que as pessoas mais enojadas são as pessoas negras, sendo que elas produzem um nojo nas pessoas brancas, né? É porque são duas categorias. Uma coisa é sentir o nojo, outra coisa é se sentir enojado. Ou então se sentir o objeto de nojo. As pessoas negras têm, eu já vi exemplos disso, a pessoa vai sair de casa e fala, ai, pra que passar roupa? A roupa é tão demodê, ninguém faz mais isso, passar roupa, agora a gente usa roupa amassada mesmo. Aí a pessoa negra respondeu, eu não posso nem pensar em sair com a roupa amassada, porque com a roupa toda arrumada, já não vão acreditar no que eu tô falando? Imagina se a minha roupa estiver amassada, se meu cabelo não estiver do jeito que as pessoas esperam. Hoje a gente vê pessoas com black. Isso é uma coisa muito boa, mas não é uma coisa muito antiga no sentido de ter orgulho disso. Era mais um enfrentamento. Hoje é um símbolo de orgulho. E tudo isso que eu falo tem a ver com o nojo, e o nojo tem a ver com a monogamia, porque a monogamia ela entra num lugar de purificação dos afetos. Quem conhece Bíblia, eu já conheci bastante, já li muito até, tem uma parte que Paulo fala, se for para pecar, é melhor que se case. Já que você vai querer dar umas coisinhas aí, vai querer dar por aí, então não faz isso não, casa. Tem que casar virgem, do time escolhi esperar. Né? Tem que ser desse time, escolhi esperar, mas eu falo brincando, mas eu fui desse time. Eu já fui da igreja em um momento da minha vida e eu já escolhi esperar, né? Só que o que você tem que fazer para esperar? Você tem que se limpar o tempo todo. Por quê? Ter relações sexuais é um ato de pecado, logo de sujeira. A monogamia, e tem um autor francês que é Michel Foucault, no livro A História da Sexualidade 4, ele vai começando a narrar o que era lá na Europa, pelo menos, o papel do casamento, o papel da igreja. Era mais ou menos o que Paulo falou. A mulher vai servir para controlar a sexualidade do marido e ele para controlar a sexualidade dela, para que ela não se gaste no mundo e ele não se gaste no mundo também. Então, um vai servir de regulador do outro. A monogamia ela vem justamente nesse lugar, quando vai falar que sexo é para reprodução. Imagina-se que toda pessoa que transa, toda vez que transa, nasce um bebê, né? Então, segundo essa lógica, o sexo é para reprodução e é colocado nesse lugar. O sexo é para reprodução, a monogamia foi aquele formato de relação instituído por Deus, então, a partir de agora, vocês vão ter que se casar para preservar a energia sexual das pessoas, só que seria ilusório a gente achar que para por aí. Ano passado, escrevi com a amiga também, que é imigrante cubana, um artigo que chama Corpos entre Fronteiras. E a gente está mostrando, por A mais B, como que a monogamia ela não regula só de quem você vai gostar, ela regula quem pertence ou não ao território. Não sei se vocês sabem, imagino que até mais que eu não sei tanto assim dessas coisas, mas para vocês migrarem de um espaço para o outro, dependendo do que for fazer, se for casar com a pessoa de lá ou de cá, é muito mais fácil. É muito mais fácil conseguir morar num lugar, pertencer ao espaço. Ou seja, essa fronteira imaginária, que são as linhas que fazem a fronteira dos países, ela tem nome também. Ela tem nome de capitalismo, neoliberalismo, mas ela também tem o M de monogamia, ali desenhando aquela linha. Isso faz vocês poderem transitar. O que faz vocês terem acesso numa família, pertencimento num grupo, monogamia. A última coisa que eu acho que define monogamia é relacionamento sexual. Se define. Porque até hoje eu fico vendo muita gente aí que transa muito mais que eu. E é casado e tem filho. Com pessoas diferentes, tá? Tô falando. E a clínica é um lugar que mostra isso assim com uma força poderosa. E lá a gente tá para ouvir, né? Aí você olha e fala, tá, entendi a coisa. Teve uma vez que eu escrevi um texto, assumi a bissexualidade depois de casado, e agora? Foi lá em 2018. Eu escrevi como eu escreveria qualquer texto do blog, publiquei, fui dormir, aí no domingo seguinte eu começo a receber e-mails de pessoas, principalmente homens cis, falando que parecia que a minha história era exatamente a que eles estavam vivendo. E eles começam a abrir as portas, né, da vida e falam o que acontece. A maioria traía a esposa para poder viver a bissexualidade. Alguns não queriam trair, mas sabiam que estavam gostando daquela outra pessoa lá na outra fila e queria alguma coisa, então ia avisar a esposa. Avisava e separar, e elas queriam terminar e terminavam. E outras pessoas nunca queriam falar disso com absolutamente ninguém. Eu vou guardar isso para mim e vou viver. E o que sustenta cada uma dessas narrativas? O lugar monogâmico de ser. O lugar monogâmico do desejo, onde a gente limpa o desejo para ele caber numa caixa. Só que aí fica aquela pergunta que deveria ser feita, né? Quem de fato, consegue viver a monogamia? Para quem que ela foi feita? Quem arrisca responder? Para quem a monogamia foi feita? Homem cis branco. Homem cis branco. Quem mais? Mulheres cis? Quem acha que foi feita para mulher cis? Aqui levanta a mão. Ninguém aqui acha que foi feita para mulher cis? E quem acha...
Aham. Eu devo supor, então, que se a maioria falou que não serve para mulher cis, e se temos mulheres cis aqui nessa sala, são todas não monogâmicas? Faz sentido supor isso, então? Não? Eu não tô entendendo agora. Eu não vou afirmar, mas eu tô supondo. Porque se não faz se a monogamia é um sistema de opressão, como já foi falado aqui, para colocar, como Silvia Federici fala, o que chamam de amor é trabalho não remunerado. É colocar mulheres para trabalhar gratuitamente para produzir Estado. E a gente sabe muito bem, se não fossem mulheres e pessoas negras, não existiria cidades, estados, e não existiria sistema nenhum. As pessoas negras ali construindo, fazendo as coisas invisíveis para a sociedade, as mulheres garantindo a carreira dos homens nessa sociedade. Henry Ford falava que por trás de todo homem de sucesso tinha uma grande mulher. Mentira, primeiro, e verdade também. Ele coloca, só que ele posiciona muito bem posicionado, atrás. Não é nem do lado e nem na frente, é atrás, abaixo, se puder. E aí o que acontece? Algumas pessoas estão falando que a não monogamia beneficia homens brancos, principalmente homens. Aí eu falo, não beneficia. A não monogamia beneficia corpos dissidentes, mas a gente chega lá depois. A monogamia não beneficia mulheres. Em alguma medida, mulheres cis têm vantagens. Só que elas têm vantagens a um alto preço a ser pago. Mas elas têm lugar, e não só lugar, elas têm uma necessidade de ocupação. É importante que existam as mulheres cis para que a monogamia coloque como funcionamento. Quais? Brancas. E isso aí a gente vê desde lá, Gilberto Freire falando que é a branca para casar. Ele usava a mulata na época, a gente não usa mais, né? A mulata para fuder e a negra para trabalhar. Isso daí é uma configuração discursiva de onde que cada corpo ocupa. Mão de trabalho é o corpo negro retinto, não é digno de amor sexual, é um corpo que a maioria das pessoas, não vou afirmar aqui, mas vou supor apenas, por experiências de muitos números que a gente vem conseguindo, de que a maior parte das pessoas vê nas pessoas negras de pele escura uma amizade muito confiável, uma amizade de longas datas, mas nunca um amor. Aquela pessoa por quem vai se apaixonar perdidamente e vai declarar o seu amor com toda a força. Aquela pessoa de pele mais clara, dá pra amar, mas principalmente pra transar, porque é muito boa de cama. A pessoa branca não, ela é pura, recatada e do lar, e é pra casar. Aquela que eu vou apresentar pra família, aquela que eu vou levar no altar, e aquela que eu vou falar pro mundo nas fotos do Instagram, esse aqui é o meu presente da vida. Não vou mencionar as travestis, porque acho que nem sei onde que a gente está nesse lugar ainda. Não vou mencionar as transmasculinidades, porque também não está dentro desse cenário. E, por um lado, eu fico contente que os corpos negros, corpos travestis, corpos transmasculinos, não binários, não estejam na monogamia, porque acho que é desejar muito mal para essas pessoas também. E eu não desejo, na verdade, que ninguém esteja na monogamia. Mulheres não se beneficiam tanto quanto imaginam da monogamia. Por quê? A gente vai ter a histérica, freudiana, sempre um corpo de uma mulher. A gente vai ter a mãe narcisista, nunca é o pai narcisista, é a mãe narcisista. Ninguém pergunta o que tornou narcisista essa mãe. Qual foi o sistema que produziu nessa mãe o narcisismo? Mas ela é a narcisista. O pai, abandono de criança. É tudo igual mesmo. É tudo do mesmo jeito. Vou esperar o quê? Ele até lavou a louça, mas também não fez por muitos dias. Ou então, pelo menos não me bate. Esse é o lugar que a gente coloca os corpos quando a gente está falando de gênero, quando a gente está falando de relação, e pode parecer meio desconexo tudo isso aí que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é, o colonialismo, ele só funciona porque ele consegue atravessar todos os corpos que estão aqui. Não importa se você é uma pessoa negra, de pele escura, pele clara, indígena, uma pessoa marrom, amarela, alta, baixa, gorda, com deficiência, ou sem, trans, ou cis, o colonialismo ele precisa, para ser o que ele é, atravessar todo mundo que está aqui. A diferença é, nesse atravessar o corpo, ele produz ou privilégios ou opressões. O corpo que tem as marcações eleitas pelo colonialismo para o privilégio, ele vai ter privilégio. Os corpos que não têm, eles vão ser arrastados e rasgados e vão ser colocados, igual a gente leu aqui, num lugar onde o desejo constitui uma vontade de ser o próprio colono. Paulo Freire vai falar que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Mais ou menos isso que Fanon está falando, mais ou menos isso que a gente está conversando. Só que é uma frase muito batida. Como assim? Eu não quero ser opressora de ninguém, eu não quero fazer nada com ninguém, eu quero só viver a minha vida. Aí a pergunta é, quando que vocês souberam que vocês gostam do que vocês gostam? Toda vez que vocês têm um gosto, vocês olham para ele e falam, onde que eu aprendi a gostar do que eu gosto? Porque o que eu mais escuto quando fala de monogamia é,
Eu não consigo ter uma vivência não monogâmica, porque quando eu me apaixono por uma pessoa, eu não consigo me apaixonar por outra. E assim as pessoas sustentam um relacionamento de 15 anos. Eu não vou dizer que é impossível, né? Mas eu vou dizer que é esquisito. E por quê? Porque a gente se apaixona por todo mundo. A gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem sobrinhos. Nem todo mundo tem, né? Mas tem parentes, tem pessoas ao redor. Aqui tem um monte de gente. A gente não se apaixona uma vez só na vida. E nem por uma pessoa ao mesmo tempo. Você se apaixona por várias. A questão é, como foi mencionado, onde que a gente está usando classificadores do colonialismo para dar sentido para o amor que a gente ama. E colonialismo vem desse lugar. De, primeiro, homogeneizar corpos. A gente tem que ter uma estética muito parecida. Nessa homogeneização foi feito um polo, homens e mulheres. A gente tem que ter um comportamento de um lado e um comportamento do outro. A gente tem que homogeneizar desejo. O colonialismo é sobre homogeneizar desejos, homogeneizar gosto e homogeneizar ideias. E aí a gente cria um grupo onde tem os civilizados e tem os corpos estranhos. Tudo que é um corpo estranho tem dois destinos, pelo menos. Ser assimilado de volta pelo sistema, fazer uma repescagem. Daqueles que foram estranhados vão fazer uma repescagem. E aqueles que, de fato, não tem como incluir vocês. Pessoas negras, trans, travestis, pessoas não binárias. A gente até tentou, mas vocês estão indo longe demais também, né? Vocês querem umas coisas. Então não vai dar para repescar, vão colocar vocês para fora mesmo. E quando a gente coloca no grupo de pessoas estranhadas, que é colocadas como estranhos para fora, a gente dá o direito dessas pessoas morrerem. Para quem conhece o Concílio de Valladolid, lá do século XVI, foi votado lá na Espanha, se eu não me engano, para saber se indígenas tinham alma ou não. Qual era o objetivo do voto? Se tem alma, eu não posso matar. Porque se tiver alma e eu matar, eu posso estar levando alma para o inferno ou não, e quem decide é Deus. Se não tiver alma, acho que eu posso fazer o que eu quiser. Alguns indígenas não tiveram direito à alma, que são os indígenas que declaravam guerra para os colonos. E as pessoas negras até hoje não saiu a decisão, ainda não atualizou o site. Ou seja, continua sem alma. E se não tem alma, a gente sabe o que acontece com essas pessoas que não têm alma. Elas podem ser mortas. As pessoas negras não precisam pedir autorização para viver ou morrer numa sociedade igual ao Brasil. Por quê? Porque a polícia sabe que é uma pessoa negra que vai morrer, o sistema de saúde sabe que é uma pessoa trans que está precisando de um acesso e que não vai ter, de uma mulher pobre, de uma mulher negra, de uma mulher que tem crianças que não vai receber o seu lugar no emprego porque ela tem 2 filhos, sendo que o CEO da empresa tem 5, mas não é filho dele, é dela, é da outra pessoa. E a gente vive nesse sistema de monogamia que, na verdade mesmo, a gente pode tirar a palavra de relação sexual e colocar colonização. Existe um sistema que precisa de corpos para trabalhar. E por que monogamia é sobre par, é sobre 2? Porque o sistema capitalista quer corpos que produzem, corpos que trabalham. Como que corpos trabalham? Existindo. Como que corpos existem? Reproduzindo. Então, o direito reprodutivo, que eu soube que tem uma mesa acontecendo aqui sobre esse tema, o direito reprodutivo também é o direito e a necessidade do Estado de ter mão de obras. É um desastre para a economia, isso vocês podem pesquisar bem de rapidinho, vocês vão saber. É um desastre quando a economia tem a pirâmide com a base invertida. Quando a base deixa de ser larga embaixo e passa a ser larga em cima, porque tem mais pessoas idosas. Tem poucas pessoas trabalhando, produzindo. Qual é o sistema que produz o trabalho? A monogamia. Quanto tempo eu tenho? É a monogamia que vai fazer esse tipo de coisa acontecer. E não por acaso... Tá bom. E não por acaso a China, esse ano e no ano passado, começou uma campanha de favorecer e de beneficiar pessoas que se casam e têm filhos. A mesma China que, quando tinha muitas crianças, tinha a lei do filho único. É a monogamia movimentando, de novo, reprodução. Quando vocês pensarem, será que eu topo ser uma pessoa não monogâmica? Pensem que não é sobre com quem vocês vão transar. Vocês poderiam não ter nenhuma relação afetivo-sexual durante toda a vida, ter apenas uma relação ou ter 40. E ser uma pessoa não monogâmica. Assim como vocês podem ter 40 relações e ser uma pessoa monogâmica. Depende das estratégias que vocês vão usar. Mas o que eu quero chamar a atenção é o maior efeito que o colonialismo teve e tem até hoje sobre os nossos afetos é fazer a gente acreditar que o nosso amor tem que ser higienizado, que o nosso amor tem que ser purificado, que ele tem que ser transformado num amor que cabe em uma caixinha para uma pessoa só, e com isso vai vir preços que a gente tem que pagar enquanto pessoas que convivem nessa relação. Quantas mulheres, principalmente nas relações cis-hétero, passam por lugares que estão em relações abusivas em níveis estratosféricos e não conseguem terminar a relação? Eu não sou uma mulher cis,
mas eu conheço várias, inclusive nos atendimentos, que estão nessa mesma situação. Qualquer pessoa que olha de fora fala, não sei por que você não terminou, você só pode gostar de estar aí. E é muito além de gostar. É muito além da pessoa saber o que ela está fazendo. E por que elas continuam? Porque elas foram diluídas a sua identidade a tal ponto, a tal grau, que nem as pessoas sabem mais o que a gente quer. A gente que vive uma vida numa sociedade que é colonizada e embranquecida, a gente não tem uma escolha tão nítida de falar de amanhã em diante eu vou me purificar ao ponto de não ter mais nenhuma marca colonial. A gente não consegue se limpar a esse ponto, mas a gente consegue, como o Caro falou, construir outros caminhos. E aí, só para terminar mesmo, quando eu vou olhar para essa questão da monogamia e da não monogamia, e eu falo, tá, vamos olhar a não monogamia como esse lugar de descolonizar o afeto, aí eu me deparo com várias pessoas brancas querendo dizer como deve ser uma relação não monogâmica. E qual que é o sentido? Quer dizer que pessoas brancas não podem dizer? Podem. Só que não podem usar uma coisa que seria descolonizadora e trazer signos de uma colonização. Por exemplo, querer achar que todas as pessoas vão ter liberdade individual para poder para transitar na cidade, em horários de questões materiais, todas as pessoas vão amar do mesmo jeito. Esse ano ainda eu vi de uma pessoa com quem eu me relacionei, a relação acabou, né? Mas uma pessoa que me falou, você me exige um amor e você me ama de um jeito que eu nunca amei e nem fui amada antes. Só que falando um tom de crítica, de cobrança. Aí eu pensei, falei assim, como eu posso falar isso sem ser agressiva? Aí eu falei assim, tá, então me responde só uma pergunta. Com quantas pessoas negras e trans você já se relacionou a longo prazo na sua vida? A pessoa tinha 40 anos. Aí a pessoa falou que nunca com nenhuma, que foi a primeira. Eu falei, você quer que eu te ofereça o que você aprendeu a sua vida inteira, sendo que eu tô saindo desse lugar e eu rejeito esse lugar? Pessoas que vêm de lugares sociais diferentes vão amar de jeitos diferentes. Essa é uma coisa que a gente precisa saber. E se a gente não sabe que pessoas são diferentes por questões de identidade de gênero, localização geográfica, renda, corporeidade, e a gente não assume isso como diferença, a gente vai querer homogeneizar relações. E homogeneizar relações significa colocar o colonialismo ali na atuação. Fazer o colonialismo atuar como? Eu te quero, então você precisa ser para mim, do jeito que eu sonhei. Eu te quero só para mim, como as ondas, né? E a gente tem que chegar nesse lugar de completude por igualdade. E a gente não quer igualdade. A gente quer que as diferenças possam existir, sendo elas próprias, sem exigir que elas se encaixem a nós e a gente a ela. E a gente só vai fazer isso se desembranquecendo, se descolonizando, se descisgenerificando. E é um processo longo. E essa mesa não vai dar conta disso e eu paro por aqui. Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.